Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No ar, Gestão à Vista. Olá, podcaster! Já estamos de volta aqui com Gestão à Vista. Você sabe, você pode nos ouvir em qualquer agregador, em qualquer plataforma e também no Mandcast, a plataforma da Mante FM. A cada semana, você já sabe, o nosso podcast tem o seguinte objetivo: trazer aquelas informações, aqueles conceitos, aquelas situações, cenários que normalmente só quem está dentro do mundo corporativo vivencia. Mas como nós queremos propagar e disseminar as informações para todo mundo, você obviamente tem aqui o mundo da administração sem complicação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que chama a atenção de todos. Se a pessoa está dentro do mundo corporativo, isso é importante, mas qualquer ser humano do planeta hoje, com raríssimas exceções, está dentro desta questão, que é o impacto das redes sociais no desenvolvimento pessoal, profissional, qual o impacto que isso tem na inovação, na produtividade. E nesse tempo de pandemia em que nós estamos, mais do que nunca conectados, tem algumas situações que são boas e tem algumas situações que não são tão boas e tem algumas situações que podem ser catastróficas para isso. Mas para bater um papo com a gente, para nos contar sobre esse assunto, estou recebendo aqui hoje no nosso episódio, no nosso podcast, com muito carinho, a minha amiga Ana Carolina Satin Rodrigues, a Carol Satin, que tem um currículo desse tamanho, mas eu vou contar só uma partezinha. Tá? Ela vem da área da informática, da ciência da computação, fez a especialização na área da parte empresarial, foi para os Estados Unidos estudar um MBA lá, que eu também fiz, da Fundação Getúlio Vargas, né? É terapeuta holística. Você fala assim, João, mas como assim? Ela navega, então, no mundo das humanas e também das exatas? Exatamente. Carol, que também é consultora, é professora universitária, né, e também palestrante profissional. E vem nos últimos anos estudando principalmente esse impacto das redes sociais, de toda essa questão internética na vida da gente. E é sobre isso que ela vai bater um papo conosco hoje. Carol, muito obrigado por aquecer o convite da nossa produção e estar conosco aqui no nosso podcast hoje. Um abraço para você e seja bem-vinda. Jorge, é uma alegria para mim estar aqui com você, né? Agradeço a você, a Rádio Mantiqueira, a todos os envolvidos aqui nessa estrutura que nos possibilita agora fazer isso pela internet, né, devido às situações que nós estamos. Então, para mim é uma alegria a gente ver essa questão positiva da internet, que nos possibilita chegar a tantas pessoas devido a isso, mas agradeço por abrir o espaço para a gente falar sobre as questões que as pessoas precisam ficar atentas, para que elas não percam o fio da meada da vida delas, né? Não percam o seu foco. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. A gente que agradece. Esse dia eu estava lembrando aqui, no dia que estávamos conversando para ajeitar a nossa pauta, nosso roteiro, quando eu estava na TV Cruzeiro, também a Carol esteve conosco lá, nosso antigo programa, Canal do Conhecimento, né, Carol? Sim, falei sobre vírus de computadores, né? Isso, que na época vírus de computadores. Era um vírus que não ficar muito esperto. O vírus da época que não era tão destrutivo quanto esse de agora, o coronavírus, né? Mas uma pergunta rapidinha aqui, uma curiosidade. Hoje ainda o vírus de computador, que naquela época era uma febre, ele ainda causa muito problema, Carol, antes da gente entrar no assunto das redes? Sim, ainda tem a questão dos vírus, né, que atacam inclusive até os celulares hoje. E hoje, né, antes a gente via uns vírus que eles destruíam o seu computador e geralmente o foco era esse. Hoje, o foco principal dos vírus é o roubo dos dados, das informações. As pessoas têm que ficar atentas. Tem que ficar atentas. Então, é interessante que sigam com antivírus nos computadores, nos celulares, inclusive, também, porque é algo que ainda é bem, né, causa muitos danos. Hoje existe também essa parte dos vírus que eles acabam como se travando o HD da pessoa, roubando informações, deixando inacessíveis para o próprio dono do computador e pede-se um retorno financeiro para que libere-se esses HDs, esses dados novamente. Então, está mais aperfeiçoado. Mas Perfeito, continua, é um risco continua que ainda perigoso. existe, continua perigoso. Mais perigoso ainda, digamos. Mais perigoso, é verdade, que essa questão do roubo de dados. E hoje, como devido à pandemia, nós temos a questão do home office, muita gente trabalhando em casa, ter esses cuidados é essencial, não? Sim, porque essa questão ainda, né,
do roubo dos dados, se a gente for pensar nisso, hoje nós trafegamos dentro dos nossos celulares e computadores dados nossos, mas também dados das nossas empresas, dos nossos alunos, né, das empresas para as quais prestamos consultoria. Então, o tamanho das informações importantes que circulam nos nossos dispositivos são grandes. E a gente precisa, né, ainda mais agora, saiu a Lei Geral de Proteção dos Dados, que é uma nova lei, que já estava em vigor na União Europeia, nos Estados Unidos, e ela entrou em vigor no Brasil, se eu não me engano, tem uns 15 dias, e ela traz essa questão de como a gente cuida dos dados que transitam nos nossos sistemas, né? Qual é o cuidado que é necessário ter com isso. Então, mais um ponto, né, que traz essa atenção. E uma empresa, por exemplo, que ela tem dados de seus clientes armazenados nos seus sistemas, se ela for alvo de um crime e roubar esses dados, são dados sensíveis, essa empresa, agora é mais fácil ela ser processada, sofrer, né, uma série de sanções, receber multas através dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que visa justamente isso, evitar também que, sabe aqueles cookies que quando você faz, por exemplo, uma pesquisa num site, sim, eles pegam o que você estava pesquisando e ficam usando aquilo, né, por muitas vezes e de várias formas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso também, para evitar um pouco que determinados dados sejam obtidos sem a sua anuência e sejam utilizados de forma aí que você não gostaria. Perfeito. Até pegando um gancho nessa questão, Carol, da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, onde as pessoas podem conseguir mais informações, né, outros detalhes em relação a essa questão, principalmente quem está nos acompanhando agora nesse momento, que pode ser um empresário, né, e às vezes não está numa grande corporação que tem um acesso mais fácil a isso, onde as pessoas podem buscar outros detalhes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e, obviamente, se informar e se aperfeiçoar para poder usar isso no dia a dia. Sim. Eu citaria a princípio a SERPRO, que é o órgão federal que cuida dessas questões. Eu participei, inclusive, de um seminário de LGPD, né, com eles há uns 4 meses, foi um seminário já online, e eles trouxeram, né, vários aspectos. O ano passado eu tinha participado de um seminário no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, então a gente vê essa questão do governo já se preparando, tomando, né, olhando isso. Então é um outro site onde vocês podem obter informações, e nós temos aí alguns advogados já focados nisso. Então, aqui de Cruzeiro, eu traria a doutora Milena, do advogado do escritório Teófilo Rodrigues. Ela tem atuado bastante nisso, tem inclusive já dado algumas consultorias para empresas de tecnologia da região. Tem também uma advogada que ela fez uma palestra para a FATEC, ela faria uma palestra presencial para nós no início da pandemia, né, antes de acontecer toda a questão da pandemia, daí foi cancelado. Ela é a doutora Maria Gabriela, também daqui de Cruzeiro, apesar de não residir aqui agora. E existem várias empresas de consultoria que estão colocando materiais gratuitos na internet, focados até em áreas específicas. Então, essa questão focada no pessoal da área imobiliária, focada para o pessoal que faz sistemas de informação, porque essa é uma lei que ela abrange a todos, mesmo uma pessoa que tem um pequeno comércio, se ela guarda informações dos seus clientes, é importante que ela esteja atenta, porque essa lei ela não abrange só os meios tecnológicos, digitais, também pega os meios físicos. Então, se você tem uma empresa, você tem um monte de nota fiscal que tem informações que seriam sigilosas, e essas notas fiscais ficam em cima de uma mesa, e alguém pode ter acesso a isso, é algo que precisa ser observado. É alguém externo à empresa. Perfeito, é uma boa dica aí, e a gente vai, inclusive, trazer outras informações em outros programas aqui. Bom, isso, depois eu posso passar uns links também para você colocar aqui. Isso é ótimo, você já passou algumas dicas bem legais, bem interessantes aí, não só de fontes, como também de profissionais e empresas que podem ajudar nesse sentido.
Mas o nosso foco hoje aqui, a nossa pauta, Carol, é realmente essa questão que agora, mais recentemente, nós até conversamos antes, né, sobre essas questões. Nós tivemos aí, nos últimos tempos, algumas situações que ajudaram a lançar luz sobre esse assunto da questão da qualquer influência positiva ou negativa que as redes sociais realmente têm nas pessoas, né? E agora, mais recentemente, nós tivemos aí o lançamento de um documentário que está, a princípio, sendo ofertado ao mercado pelo serviço de streaming da Netflix, que se chama O Dilema das Redes, que traz aí, só vou dar só um alerta de spoiler, hein, gente, não vou contar tudo, que até pelo fato que eu já chequei, nem eu nem a Carol assistimos ainda o documentário, eu gosto do Silvio Santos aqui, que não assistiu o filme, mas recomendava. Né? É muito recente. É muito recente, não deu tempo ainda a gente ter essa agenda, professor, consultor, palestrante e tudo mais, então já viu. Conta os depoimentos, documentários são de ex-executivos que estavam ligados a essa estrutura das redes sociais, que hoje é um grande negócio, né? Faz muito tempo que as redes sociais deixaram de ser simplesmente uma mídia ali para você postar, compartilhar, comentar e curtir as coisas. E a partir desse documentário, foi lançado novamente luz sobre essa questão da influência. Até brinquei aqui com a Carol e transmito aqui também no ar agora, a questão de que só tem duas indústrias aí, né, dois negócios que tratam quem utiliza o produto ou serviço como usuário, que é o mundo das drogas e o mundo dos softwares, né? E obviamente que nós estamos dentro dessa situação. O Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo trata a gente também como um usuário da rede, né, da utilização daquele serviço que ele disponibiliza. Carol, você que nos últimos tempos eu sei que você tem estudado muito esse tema, né? Você inclusive tem palestrado muito sobre essa questão. Eu gostaria que você, a princípio, explicasse para quem está nos acompanhando agora, onde que surgiu aí o ponto para que você pudesse realmente se interessar, porque eu me lembro, né, participamos de uma mentoria um tempo atrás com o nosso amigo Marcelo de Elias, e você já falava naquele momento um assunto que me chamou a atenção, porque a gente não tinha nem muito material em português no Brasil. Como é que surgiu essa fagulha, esse insight para você pesquisar exatamente sobre esse assunto? Olha, bem interessante você fazer essa pergunta, porque esse mês, né, daqui a alguns dias, isso completa 10 anos, esse fato que ocorreu. Então, eu recebi um convite que haveria um seminário de final de semana inteiro, desde sexta-noite até domingo, para lançamento de um livro, que está até aqui do meu lado, que chama Jogos Eletrônicos e Realidade Virtual. Então, teria um workshop de lançamento. Mostra pra gente aí, isso aí. Aqui. Jogos Eletrônicos e Realidade Virtual. Como é que é o nome do autor? Não estou conseguindo enxergar. Professor Dr. Heinz Bodemeyer, né? É um alemão, é isso? Ele é um alemão, ele é catedrático da Universidade de Bremen, agora ele já está aposentado, mas ele pesquisa a questão de como as mídias eletrônicas impactam as pessoas, ele é da área de comunicação, ele pesquisa isso, acho que desde a década de 70. Olha só. Então ele começou pesquisando a questão da televisão. Eu tenho até um outro livro dele que fala sobre isso. E ele veio para o Brasil em 2010 e ele fez o lançamento desse livro em Passa Quatro, com esse workshop. Pertinho da gente. E depois ele foi para São Paulo. Então me convidaram para esse workshop pelo tema, porque sabiam do meu interesse aí pela área de informática, do meu trabalho na área de informática, e para mim foi muito interessante, porque durante esse workshop ele trouxe uma coisa que eu havia pensado que eu estava ficando louca uma época. Eu jogava um jogo chamado The Sims City. É um joguinho que você tem um avatar e você tem a sua casinha. E você sai para trabalhar, você ganha dinheiro, você não vê o que você trabalha. Vem um carro, te busca, você trabalha, daí o jogo corta essa parte, e o jogo volta para a parte quando você está em sua casa, com o dinheiro que você recebeu do trabalho, e você pode começar a mobiliar sua casa, ampliar sua casa, colocar piscina. Depois você pode ir no shopping passear, encontra outros avatares, faz compras no shopping. Então, é um jogo assim que ele tem vários momentos, vários passos. Eu fiquei só na parte iniciante e mesmo assim foi algo que foi muito pesado para mim, porque eu comecei a perceber que eu tinha vontade de, se eu estava na rua, eu queria voltar rápido para casa. Se eu estava trabalhando e tinha alguma coisa meio chata para eu fazer no meu trabalho,
tinha um comando no jogo que quando você tinha que lavar o banheiro da sua casa, por exemplo, você dava um comando para que aquilo acontecesse muito rápido. E você tivesse mais tempo para comprar os móveis, para arrumar as coisas. Então eu comecei a ter milissegundos na minha vida real de querer acionar esse comando para que determinada coisa acontecesse rápido na minha vida e eu pudesse seguir fazendo as coisas que me davam mais prazer. Na época, eu não tinha noção mínima disso, né, do que isso significava. Eu comecei a achar que eu estava ficando louca, porque eu estava trazendo uma questão do jogo para minha vida real, e eu desinstalei o jogo do meu computador. Eu falei, eu não quero mais jogar isso, porque eu estou enlouquecendo e eu não vou comentar isso com ninguém, porque eu vou explicar isso como. Daí desinstalei o jogo. Final de semana ainda pensei, acho que final de semana eu vou instalar, né? Pelo menos final de semana eu posso jogar um pouquinho, não tenho outras atividades, outras coisas, porque antes eu saía do trabalho e ia correndo para casa para ligar o computador e jogar isso. Daí eu falei, não, se eu instalar final de semana, também não vai dar certo, e daí eu vou ter que perder toda hora a casa linda que eu já estou criando, né? Então, daí desinstalei isso, morreu a história, não me aproximei de jogos, porque eu percebi que outros jogos também acabavam me envolvendo demais. E daí, lá em 2010, quando eu encontrei o professor Heinz Budemeyer, ele disse assim, que o nosso cérebro, ele não separa o que é real do que é virtual. Um grande exemplo disso é a questão quando você assiste um filme, você já viu até como é que aquele filme foi feito, os atores que foram contratados, eles já deram entrevistas sobre isso, né? Você sabe quem são os atores que estavam ali, outros filmes que eles fizeram, mas você assiste aquele filme e acontece alguma questão muito triste no filme, você chora. Se tem lá um vilão que faz alguma coisa, você fica com raiva dele. Então, ali dentro do filme, você expressa todos os sentimentos que você expressaria na vida real. Então, esse é o primeiro gancho aí que a gente traz, né, para entender como que essa questão do digital nos afeta realmente, né? Afeta a nossa saúde, afeta o nosso raciocínio e uma infinidade de coisas. Então, foi assim, foi lá em 2010, em Passa Quatro, que eu falei, nossa, então é real, o que aconteceu comigo pode acontecer com outras pessoas. E na ocasião, eu iria ministrar uma palestra sobre usos positivos da tecnologia, né? Como usar alguns recursos, na época tudo era muito novo, então eu ia falar do Google Docs, que hoje em dia, né, todo mundo usa muito facilmente, algumas coisas online que dava para os alunos usar. Essa palestra seria para a ETEC aqui de Cruzeiro. E daí eu falei, eu vou colocar 2 slides sobre essa questão dos jogos digitais e como nos afetam. Eu fiz isso com muito medo, porque eu ia falar com um público aí de 17, 18 anos, dentro de uma instituição, de uma escola técnica de informática, que a gente sabe que o pessoal gosta muito de jogar, né? O pessoal que tem perfil para fazer esse tipo de curso, geralmente gosta muito de games. Então, eu me arrisquei achando que eu sairia de lá apedrejada, que os alunos iam me odiar. Só que eu achei muito interessante que aqueles alunos que jogavam muito, eles vieram conversar comigo no final. E alguns pediram meu material, fizeram perguntas a respeito e falaram que eles nunca tinham percebido o quanto que essa questão do jogo em excesso estava prejudicando a vida real deles, estava prejudicando as atividades escolares e outras atividades. Então, eles vieram me agradecer. Então, isso para mim trouxe um retorno bem forte, e a partir dali eu vi que era importante eu estudar e falar sobre esse tema para alertar as pessoas. Porque como o computador, os celulares, né, de 2010 para cá, tudo evoluiu muito, e tudo isso é uma tecnologia muito nova, então ainda não existe algumas questões, igual a gente fala o automóvel, que entrou no Brasil na década de 1930, né? Para o automóvel, hoje a gente tem uma série de regras, né? Você tem que ter uma carteira de motorista, você estuda, né? Existem as leis, tem um monte de coisa para que você não faça coisa errada com o seu automóvel, né? E na área de tecnologia, isso ainda não existe, né? Existe um grupo de pessoas, esses profissionais que você citou, que estão nesse documentário, uma parte deles está trabalhando nisso. Temos pessoas aqui no Brasil, alguns órgãos que trabalham principalmente para a proteção da criança,
que estão trabalhando nisso, né, em normas de boas práticas para o uso das tecnologias, mas é uma tecnologia muito nova ainda. Isso realmente acaba causando uma situação de estresse muitas vezes. Dentro do ambiente, você citou no seu próprio testemunho, Carol, e a gente nota, por exemplo, que isso deve ser uma situação mais comum do que nós imaginamos, né? Isso tem impacto, inclusive, não só na vida pessoal, como muitas vezes é como você citou, a pessoa às vezes está no seu trabalho e pensando em alguma coisa. Hoje em dia, nós temos aí, pode ser um jogo, mas é muito comum as pessoas darem a fugidinha dentro do próprio trabalho para checar o Facebook, né, as últimas mensagens do seu WhatsApp, Instagram e coisas do tipo. Essa correlação seria mais ou menos a mesma que você identificou lá atrás com essa questão do SimCity, que você era uma das jogadoras? É um pouquinho diferente, porque ali do SimCity eu comecei a trazer comandos do jogo para a minha vida real. Né? Então eu tinha um reflexo ali de fazer algo do jogo na minha vida real. Essa questão de você toda hora checar o celular é como se fosse também pode ser até comparado, né? Porque você está ali fazendo algo no seu trabalho que é importante, mas você, por algum motivo, você foge para saber o que está acontecendo lá fora. Então você sai desse momento presente e deixa o seu cérebro vagar. Às vezes você abriu o celular só para ver se tem uma resposta do WhatsApp, por exemplo, você estava tentando marcar uma consulta médica, e você abre para ver aquilo, mas você vê que tem várias notificações ali, e você aproveita para dar uma olhada nessas notificações, e de repente o tempo que você usa para fazer isso, ele poderia ter sido investido em terminar aquela atividade sua, né, aquela atividade laboral que está ali pendente. E, além disso, a gente começa a ver umas outras questões também. Essas saídas, elas ocorrem quanto tempo, né? Quantas vezes elas acontecem? O quanto que isso acaba rompendo a sua linha de raciocínio? Porque quando você está focado em fazer alguma atividade, alguma tarefa, você, né, tá com toda a sua energia ali. A partir do momento que faz um barulho no seu celular, que às vezes você não sai porque você pensou, mas o celular emitiu, né, um alerta para você, e a partir desse alerta você para o que está fazendo e você sai para ver aquilo. Então, o quanto que isso prejudica a nossa dedicação a determinados assuntos. Aí a gente pode partir até assim, são dois aspectos. Um é a parte de você estar no trabalho, conseguir desempenhar suas atividades, não só no trabalho, mas as suas atividades particulares, suas atividades numa escola, numa faculdade, o estudo que você precisa fazer, né, concluir alguma coisa, você perder tempo porque você está olhando algo que não é tão importante. E aí a gente pode partir para algo muito mais profundo, que é a questão da inovação. Se a gente pensa pessoas que trazem novas informações, novos produtos, que trazem soluções para problemas da humanidade, né, sejam através de um produto, de um serviço, do que for, essas pessoas geralmente elas estão dentro de laboratórios, pesquisando, testando, ou então até nas suas residências e tem aquele insight, aquela ideia, e começam a trabalhar alguma solução. Agora, se a gente não consegue ficar muito tempo focado, pensando, qual que é o futuro disso? E daí tem um outro livro aqui que fala exatamente disso, do Daniel Goleman, né, que é um famoso aí por... Foco. Né, esse livro chama Foco. E o que ele fala desse livro é como que a gente tornou a nossa atenção em uma atenção de peixinho de aquário. Você chega no aquário e põe o dedo, todos os peixinhos vêm, né? Então, como que nós viramos peixinhos, né? O aquário são as telas, que hoje é um termo também utilizado para essa questão do vício, que fala-se vício em telas, né? Então, a gente virou um peixinho aí atrás dessas telas, e o que é importante na nossa vida, às vezes a gente não consegue priorizar, porque a nossa atenção está indo para isso. E dentro de uma empresa que tem toda a questão da proatividade, que você espera que um funcionário que esteja ali, ele tem as suas funções, mas que ao terminar as suas funções, que ele possa pensar em coisas que ele pode fazer para a melhoria da empresa, para a melhoria do seu próprio serviço, ou oferecer apoio aos seus colegas de trabalho de uma maneira proativa, né, aprendendo coisas novas, buscando até cursos no momento de ócio dele ali dentro da empresa, que ele possa
fazer cursos, estudar coisas para melhorar a sua função. E hoje, quando as pessoas têm ócio, elas acabam indo para o celular, para algo que vai encher a cabeça dela ali de um monte de informação que às vezes não é importante naquele momento. Estamos conversando no podcast Gestão à Vista nessa semana com ela, Carol Satin, que é terapeuta holística, palestrante profissional, consultora e também professora universitária. Por falar nesse excesso de informação, Carol, nós estamos aqui, antes de entrarmos, né, para o programa de hoje, estamos falando sobre os livros e tudo mais. Você já mostrou aí o livro do professor Bademeyer, também o livro do Goleman. E tem uma outra obra aí, né, que nos últimos tempos foi uma das obras mais instigantes que eu li no ano passado. Foi aí presente de aniversário de uma grande amiga minha, a minha querida Janaína Colombo, né? O Mundo que Não Pensa, do Frank Foer. Frank Foer é um grande jornalista americano que começou a verificar, e a proposta do livro é altamente provocadora. Esse excesso de informação que acaba muitas vezes sem filtro nenhum, e as pessoas estão virando aí robôs e não estão pensando mais, e isso vai levar a gente a se tornar uma massa de manobra um pouco mais assim, fácil de ser levada, principalmente por causa de uma coisa, que para você que é da área, né, da parte da informática, que é o tal do algoritmo. E aí, esse livro, você acha que realmente o que ele fala acontece? Sim, e é importantíssimo a gente saber que isso acontece para pensarmos como que a gente pode nos proteger disso, né? E essa questão de nos tornarmos robôs, eu acho que tem um fato bem interessante, que geralmente eu falo nas palestras, puxando o gancho lá dos usuários, né? Então, existe uma fala que, para quem pesquisa essa área, e até nesse livro ela é citada, que é uma fala do Steve Jobs, quando ele lançou um dispositivo novo. Eu não me lembro se era um tablet ou se era um iPod, né? Que hoje em dia a gente nem fala muito de iPod, mas tinha ali na plateia tinha um jornalista que ele conhecia a vida do Steve Jobs, frequentava a casa dele. E ele fez essa pergunta de propósito. Ele falou assim para o Steve Jobs: olha, você está lançando esse dispositivo novo, o que seus filhos estão achando disso? E o Jobs respondeu: meus filhos ainda não viram esse dispositivo porque a gente restringe o acesso à tecnologia em casa. Então, acho que a partir dessa fala, a gente pode aí, né, trazer uma série de discussões e pensamentos do quão é importante que nós estejamos atentos a quanto tempo a gente usa e o quanto a gente deixa esses dispositivos disponíveis para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. A influência nos mais jovens, ela é mais pesada, Carol, é isso? Podemos colocar dessa maneira? Sim, mais pesada por quê? Porque eles não têm os filtros que nós já temos. Imagina que nós, às vezes, nos perdemos nisso. Sim. É o exemplo que eu citei. Muitas vezes você vai verificar uma coisa importante, se você teve retorno da secretária do médico para a marcação de uma consulta. E você estava fazendo uma atividade importante, você para ver essa informação, e dali você aproveita para ver alguns vídeos de piadas que chegaram em alguns grupos, para responder esses grupos que não são importantes para você. Dali você vai para o Instagram, dá uma olhadinha se alguém curtiu a sua última foto. Depois dá uma passada pelo Facebook. Às vezes ali no Facebook tem um link para um vídeo e você já começa a assistir esse vídeo também. E quando você vê, se foram 30 minutos. Né? Ou muito mais do que isso. Às vezes você liga o computador para responder um e-mail e faz essa rotina toda. Aí você fica 2 horas, você desliga o computador e vê que você não respondeu o e-mail. E nós somos pegos por essas questões. Agora imagina a questão de crianças e adolescentes, né? E hoje eu vou até falar sobre isso. Nós estávamos falando, né, que você lá que está atuando na parte lá da gestão da ESC, e eu vou falar para o pessoal de enfermagem hoje da ESC sobre esse assunto. Não vai ser hoje porque está gravado, né? Mas é no dia 24 de setembro, né? Isso, eu vou falar sobre os impactos aí para a saúde das crianças. Porque as crianças, você já viu assim que criança e adolescente, você tem que lembrá-los: olha, vem comer, você precisa comer. Você já escovou o seu dente? Olha, está na hora de você dormir, se prepare para dormir.
Então, eles não têm filtros, eles não têm essa questão assim do hábito estabelecido. Então, se a gente pega, na época, e principalmente de 7 a 14 anos, que as crianças elas estão criando os hábitos que provavelmente elas vão levar para o resto da vida, ou vão precisar trabalhar para remover esses hábitos, criar novos hábitos. Então, nessa idade que está se criando os hábitos, eles começam a observar os adultos com os quais eles convivem e que ficam o tempo inteiro mexendo no celular. Acontece duas coisas, a questão da cópia, então eles começam a copiar a forma que os adultos se colocam, principalmente em crianças menores, né, de 0 a 7 anos, essa questão da cópia é muito forte, e eles começam também a trazer uma questão que é bem mais profunda, né, que é algo que eu tenho pensado e observado e até tentado estudar um pouco isso, que é uma coisa muito nova, mas é a questão assim, o que você vende para a criança, para o adolescente, que é importante para você? Aonde estão suas raízes? Da onde você tira todas as informações? O que é o seu guru? O que te guia? Então, se antes os pais levavam muitas crianças para igrejas, para cultos, e tinham os horários em casa para orações, né? E tinha essa questão do Deus, o nome que fosse, né, um ser superior que acabava orientando ali as famílias, hoje a gente vai para um aspecto que a criança chega perto do pai e o pai está mexendo no celular. Não, papai, calma aí. Papai, tô terminando aqui. O que é mais importante, o celular ou a criança, né, para uma criança pequena? E para um adolescente que está descobrindo o mundo, que está pensando onde estão as informações, onde eu acho tudo, está criando este mundo, e de repente a referência sempre é o celular, e as famílias até perderam os hábitos de sentar todos sem celular e contar histórias, contar como é que era a cidade, né? Contar os antigos da família, por exemplo, eu sei que os nossos avós aí, né, eles tinham uma amizade, porque meus pais me contaram isso. Hoje em dia a gente conta isso para as crianças, né? Como é que está a nossa relação dentro das famílias? Então acaba sendo mais prejudicial por isso, pela imagem que nós mesmos, adultos, estamos passando para eles, e por eles não saberem ainda o que é bom e o que é ruim para eles. No almoço, se você pergunta para uma criança, o que você quer almoçar? Né? Eu observo muito isso em restaurante. Batata frita. Batata frita. Você, como adulto, você sabe que você não pode almoçar só batata frita todos os dias. Você vai ter uma série de problemas de saúde. A criança não sabe isso. Então, por isso que pega mais as crianças. Porque elas não sabem que é hora de parar. E daí está a grande importância também da gente mostrar para essas crianças diversões fora das telas. Porque as crianças, elas não podem pegar que a tela é algo também que está relacionado à diversão, à distração. Você tem que trazer um brinquedo, sabe? Jogos de tabuleiro, que a gente jogava muito. Então, tentar trazer essas coisas fora da tela para que eles criem dentro da cabeça deles que fora da tela também é possível se divertir, que existe entretenimento sem precisar de um dispositivo eletrônico. Porque a gente acaba inconscientemente passando para eles nos momentos de lazer, olha, vamos jogar no computador, vamos assistir um filme, né? Vamos jogar um joguinho. Então tudo tá, vamos assistir, ver uma revista, tudo está muito digital. Então a gente acaba criando assim uma referência para eles muito grande. Esse é um dos grandes problemas, por isso que pega muito eles. Perfeito. Eu acho que essa é uma ótima reflexão. Estamos conversando com Carolina Satin aqui no nosso podcast. Você vai estar ouvindo aí sobre as questões da internet e tudo mais. Carol, agora explica uma coisa para a gente. Obviamente você, como terapeuta holística, começou a ter esse olhar até mais holístico realmente para essa questão, não é? Quando a gente joga isso para dentro das organizações, no seu trabalho como consultora também, você faz isso muito bem. Essa questão da utilização da tecnologia, que cada vez está sendo mais comum, a gente vem numa crescente do avanço tecnológico dentro da organização, num primeiro momento para a substituição do ser humano, né, com a otimização dos processos, dos RPs da vida. Essa questão também da influência
Isso acontece também, isso pode, vamos colocar desta maneira, prejudicar a produtividade da empresa se todo mundo também ficar muito imerso na tecnologia dentro do seu trabalho, do seu posto de trabalho? A gente tem dois pontos, né? A questão da tecnologia utilizada como uma ferramenta, como você disse, é a questão dos ERPs, né, sistemas que dão apoio. Hoje, muito aí sistemas de venda, os GEDs, né, sistemas eletrônicos de gerenciamento de documentos. Então, quando isso é utilizado como uma ferramenta, então eu estou na minha mesa de trabalho, eu abro o computador para ver o e-mail do meu trabalho, acesso o sistema, e sempre estou trabalhando nessa questão do computador como ferramenta para facilitar, para melhorar o meu trabalho. Agora, quando eu trago isso para a vida pessoal daquele funcionário que está ali, esse funcionário, como que ele está fazendo uso pessoal disso? Na casa dele, ele está fazendo maratona de séries até as 3 horas, 4 horas da manhã. Tem um dia da semana que ele tem a galera do game, né, e eles se reúnem e jogam à distância. Às vezes até acontece muito de jogarem com pessoas de outros países, e eles trazem muito essa questão que eles aprenderam inglês e conseguem manter o inglês muito ativo por causa desses games, mas quanto tempo ele se ocupa desses games? Será que quando ele chega na empresa às 7, 7:30 da manhã, qual que está a disposição física dele referente ao uso que ele fez dessas tecnologias no dia anterior? E estando ele ali, né, vamos colocar um funcionário que foi dormir às 2 da manhã porque estava assistindo uma série ou jogando. Fisicamente ele está com sono, né? Então isso já tira um pouco a ação dele. E se ele está ali usando o computador para algumas questões de trabalho, mas ele começa a sentir essas questões do trabalho maçante, está chato fazer o trabalho, ele está com sono. Então vamos dar uma olhada nas notícias. As notícias são importantes aqui para o meu trabalho, mas disso ele vai para um outro link e vai se perdendo ali entre as notícias, ou o celular acaba, né, distraindo ele um pouco. Como que o tempo que ele gastaria para fazer uma atividade, como é que a gente pode medir isso? Perfeito. É o tempo que ele gastaria se ele estivesse, né, se ele fosse dormir no horário correto, se o celular dele estivesse desligado. Então é uma questão bem complicada, né? Sim, porque é muito complexo. Porque a gente acaba falando, não, mas daí você está se metendo na vida pessoal dele à noite, ele faz o que ele quiser, ele vai dormir a hora que ele quer. Só que muitas vezes vai chegar no outro dia no trabalho, né, com grau de atenção mínimo, porque dormiu mal, né? Muitas horas em frente à TV e tudo mais. Realmente eu acho que é uma questão que daria uns 4 podcasts, né, Carol? Se a gente fosse... Sim, porque ainda tem toda a parte de saúde, né? Verdade. Tem um monte de coisa. Hormônios que não são excretados se a pessoa fica a noite inteira com essa tela azul na frente. Tem um monte de coisa. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, que infelizmente a gente está acabando aqui, né? A professora dando aquele toquezinho que a gente está chegando ao final do nosso podcast hoje. Carol, quero mais uma vez agradecer muito a sua participação, sempre um prazer revê-la, mesmo que agora, né, por causa dessa questão da pandemia, só virtualmente, né? Mas foi muito bom ter você conosco aqui, batendo esse papo bacana, trazendo informações aí sobre esse assunto que você estuda como poucos aqui na nossa região e compartilhando as informações com os nossos podcasters no dia de hoje. Deixo o espaço agora para você fazer as suas considerações finais, já agradecendo mais uma vez a participação conosco aqui no Gestão à Vista. Eu queria agradecer a atenção de todos, né, que estão aí, os ouvintes em várias mídias da Rádio Mantiqueira. Agradecer o convite e o espaço para falar sobre esse assunto, que para mim é muito importante, que eu acredito que nós temos que estar alertas a isso, como nós falamos da questão da inovação e de não nos tornarmos robôs manipuláveis. Então é muito importante que nós, né, passemos esse assunto para frente. Eu me coloco aí à disposição, né, quando você quiser que a gente fale mais sobre isso, coloco-me à disposição do público aí, podem entrar em contato através do meu Instagram, né, tá como Carol Satin, meu e-mail também, carolsatin@gmail.com. Então, se quiserem conversar, tirar dúvidas, estou à disposição e agradeço a atenção, o convite,
porque é um prazer eu falar sobre esse assunto e muito bom estar com você, a forma que você conduz, eu acho muito interessante. Então, parabenizo, né? A hora que a gente estava começando a gravação aqui, eu fiquei imaginando, né, que bonito você se colocar à disposição para criar esse projeto novo, que é esse canal, esse podcast, para levar informações para as pessoas. Então, é uma função muito nobre também. Agradeço você por esse seu projeto e por tantos outros que ajudam a tantas pessoas. E agradeço a Rádio Mantiqueira, né, também através de você e todas as pessoas responsáveis aí para colocar esse programa no ar. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras, obrigado pela participação conosco aqui, até uma próxima oportunidade, né? Conversamos hoje aqui com Ana Carolina Satin Rodrigues, especialista na área de informática, terapeuta holística, consultora, palestrante profissional e professora universitária, para ter um papo com a gente sobre a questão desse perigo das redes. Fique atento. Use a tecnologia com parcimônia e com sabedoria. Ela veio para ficar. Então vamos ter que aprender cada vez mais a conviver com isso. Semana que vem, um novo convidado, uma nova convidada conosco aqui no Manticast, dentro do Gestão à Vista, o nosso podcast que fala do mundo da administração sem nenhuma complicação. Leveza e conteúdo sempre para você por aqui. Fiquem com Deus, cuidem dos seus, fique tranquilo que tudo isso vai passar e a gente se encontra já já de novo. Tchau! Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!